Olá, eu sou o Rafael e eu vou apresentar uma introdução ao assunto de concorrência, especificamente focado no kernel Linux, mais a revisão de um artigo recente bem interessante que aborda bugs de concorrência no kernel Linux. Primeiro, o que é concorrência? Para quem está utilizando o computador, a gente quase que entende isso como paralelismo. A gente entende que tem duas tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Mas computadores nem sempre tiveram múltiplos cores, né? Então, como que isso funciona? Se a gente olha aqui a primeira coluna aqui dessa figura, uma mesma CPU pode executar tarefas em paralelo de forma concorrente. O que a gente faz esse fatiamento do tempo, que é como os sistemas operacionais conseguem controlar múltiplas tarefas para serem executadas no mesmo processador. E aí a gente executa um pouquinho da tarefa 1, mais um pouquinho da tarefa 2, e vai alternando isso de forma que, para o usuário, isso está efetivamente rodando em paralelo. Mas como hoje em dia a gente tem sim múltiplos CPUs no mesmo computador, um celular pode ter mais de 8 CPUs, por exemplo, isso na prática a gente consegue sim ter paralelismo, né, rodando. E se a gente pode ter tarefas diferentes sendo executadas em paralelo, por que não usar isso também para acelerar tarefas que são longas, né, ou tarefas complexas? Então a gente pode, na verdade, aplicar técnicas de programação de concorrência para acelerar tarefas, dividindo elas em partes menores e fazendo essas partes em paralelo. Entretanto, a não ser que essas tarefas sejam estritamente independentes e a gente só queira juntar o resultado no final, a gente precisa normalmente ter um compartilhamento de memória. Existem várias técnicas para lidar com isso. O acesso a essa memória é um fonte de problemas. E pode ser desde travamentos completos, então os deadlocks, onde o computador está parado porque as duas tarefas estão tentando executar, estão acessar a mesma memória e nenhuma delas pode porque estão travadas. Ou o que eu acho até pior, bugs silenciosos, onde a aplicação funciona, ou melhor, parece funcionar, mas te apresenta resultados errados no final. Aqui um exemplo bem simples de um erro de concorrência, onde eu tenho duas tarefas iguais que vão acessar um computador, incrementar esse computador e salvar o resultado no final. Então, primeiro aqui na tarefa 1, a gente vai ler o valor de x, que é igual a 1, incrementar para 2, escrever 2, acabou. Entretanto, a tarefa 2 aqui, ela fez a leitura do valor 1 antes da tarefa 1 escrever o valor 2. O resultado final se manteve 2, enquanto o esperado seria o valor 3. Então aqui é um caso bem simples, bem didático de como que a falta de controle em cima da memória em concorrência pode causar problemas. Para lidar com isso, a gente tem várias técnicas. Essas aqui na esquerda eu vou entrar em detalhe logo em diante, mas são técnicas que estão normalmente disponíveis também para para espaço de usuário. Mas quando a gente está falando do kernel Linux, a gente tem outras preocupações ainda, que são essas duas que estão na lateral, que são a preemption, que é preemptividade, e interrupções, né? Pedidos de interrupções que são chamadas de hardware para trazer informações do computador, que eu também vou entrar em detalhes mais para frente. Então, para falar tudo isso, eu preciso primeiro trazer conceitos importantes. Primeiro, troca de contexto. Lá atrás eu estava falando de executar um pouco de uma tarefa, trocar para um pouco de outra. Essa troca de um pouco quando a gente vai passar de uma tarefa para outra, o que a gente faz é a troca de contexto. Na prática, a CPU ainda é uma ali que está executando a tarefa e ela tem nos registradores dela todos os dados que aquela tarefa que ela está executando precisa. Para a gente trocar e colocar outra tarefa para ser executada nesse lugar, a gente precisa trocar o contexto, ou seja, a gente precisa salvar tudo que tem nesses registradores na memória para poder continuar isso depois, e enquanto a gente carrega o que precisa para a nova tarefa nesses mesmos registradores. Então a gente está trocando, salvando coisas em memória e colocando outras coisas no lugar para poder ter essa troca, né? E, enfim, executar isso todas as vezes que a gente vai trocar de tarefa que vai ser executada. Isso, quando a gente está falando de aplicações de área de usuário, normalmente não é uma preocupação, mas no kernel a gente tem casos onde, quer dizer, no kernel inteiro costuma trabalhar com um nível de precisão que isso chega a ser uma preocupação. Esse custo adicional para trocar o contexto pode ser um problema. E aqui na direita, interrupções e a preemptividade. Primeiro, interrupções são eventos que vêm do hardware. Então eu apertei J no teclado, uma CPU vai ter que parar para receber esse sinal do teclado, registrar, normalmente vai salvar em um buffer e depois continuar fazendo o que ela está fazendo. Mas isso causou a próximo tema ali, que é essa preemptividade, que é
eu tirar essa tarefa que a CPU estava fazendo para fazer outra coisa, né? Então, no fim das contas, os 3 tópicos que estão voltando ali no assunto de troca de contexto. Porque para eu lidar com esses eventos de hardware, eu estou trocando contexto para receber, processar e voltar para o que eu estava fazendo antes. Mas a própria preditividade também pode acontecer por chamadas de software. O sistema operacional, o kernel pode decidir que vai agora executar outra tarefa por qualquer motivo, seja porque a gente precisa executar múltiplas tarefas na mesma CPU. Então essa troca de contexto acontece o tempo inteiro, mas quando a gente fala do kernel, a gente precisa controlar um pouco alguns pontos onde ela pode ou não acontecer. Aí lá atrás eu falei das técnicas que a gente tem de controle. As travas são um dos tipos de técnicas. No kernel Linux a gente tem 3 principais tipos de trava. Primeiro, o spin lock, que é a mais simples e a mais leve. É um simples loop onde a gente vai esperar e a CPU vai ficar rodando ali, checando se é a vez dela de rodar. Ela não troca de contexto, ela fica ali esperando, gastando ciclos, mas que é muito útil quando você tem tarefas que você sabe que você vai ficar esperando por pouco tempo. As travas que dormem, né, as sleeping locks, são as mais comuns a gente conhecer na área de usuário, mutex, semáforo, e elas estão presentes também no kernel. Só que elas são sleeping locks porque a gente tem essa troca de contexto. Então, quando a gente ativa uma mutex e a gente está esperando ali uma trava ser liberada, essa tarefa vai dormir, a CPU vai trocar de tarefa, vai começar a executar outra coisa no lugar e só depois vai voltar para essa mutex. No kernel isso às vezes pode ser um problema. E por último também tem as CPU Local Locks, que são travas específicas para CPU, que podem ser lidando só com a prevenção de interrupções, por exemplo, ou até mesmo com estruturas de memória que são replicadas para cada CPU, né? Caso bem para o kernel mesmo. E os algoritmos sem trava, um que eu falei lá atrás, o RCU, Read, Copy, Update. Então, leitura, cópia e atualização. É uma interface bem complexa até, mas de forma básica, o que ela faz? A gente não trava as leituras, a gente apenas tenta ordenar de forma que as leituras que estavam acontecendo vão continuar acontecendo, a gente vai escrever em um novo endereço e vai substituir o que está no endereço após as leituras iniciais. Então a gente no máximo introduz pequenos atrasos, mas não introduz travas. Os atômicos. Atômicos são operações normalmente oferecidas pelo hardware mesmo. São instruções que garantem que a leitura e a escrita e a alteração daquele espaço de memória vai ser feita em uma operação só, né? É uma instrução de assembly só. E isso garante que a gente não vai ter também operações conflitantes em cima disso. Contagem de referências, que é o próximo ali. A gente tem muitos erros comuns por ter várias áreas diferentes utilizando o mesmo espaço de memória, mas eventualmente a gente precisa liberar essa memória. E é comum ter, por exemplo, um erro chamado use after free, uso depois de liberar a memória, onde a gente ainda está tentando acessar um espaço de memória que já foi liberado para outra thread. A técnica de reference counting diz que a gente passa a ter uma contagem de quem está referenciando aquele espaço de memória para garantir que apenas a última tarefa a referenciar essa memória vai poder liberar ela. Então a gente deixa de ter esse tipo de erro. E por último, um mais interessante, que eu vou entrar em detalhes agora, são as barreiras de memória, que também é para ordenar a leitura e escrita, mas em 2 níveis diferentes. Eu vou trazer aqui já uma figura do artigo que a gente vai falar um pouco mais à frente nesse vídeo, que é esse artigo que é a Comprehensive Study on Concurrency Bugs in the Linux Kernel. E esse artigo ele traz um erro que foi corrigido já, mas que é um erro causado por conta de um interrupt. Na verdade tem 2 erros nessa imagem aqui, mas primeiro falando do primeiro bug, aqui a gente tinha uma trava que bloqueava esse acesso a essa estrutura, IOMMU lock, só que ela não travava interrupções, que é a diferença já entre essa primeira e a segunda trava aqui, que foi em vermelho, aqui existia em verde o que foi adicionado no lugar.
como ela não travava acesso das interrupções, aqui houve uma interrupção de hardware, ou seja, chegou uma mensagem do hardware ali, uma coisa que o kernel parou para observar, e isso também chamou um unlock, né? Então aqui ele travou e quando voltou, né, resolveu essa interrupção, voltou para a thread original, aqui estava travado, eles ficaram em deadlock porque os dois estavam com a trava e não tinha que liberar. Na verdade, o erro aqui ainda é mais complicado porque a gente tem a ordem inversa das travas. Então, é bem importante a gente ter também que, quando a gente está travando mais de uma estrutura de memória, a gente trava sempre na mesma ordem. Por quê? Aqui, se não fosse um caso de interrupção, fosse um caso de duas threads separadas, onde a gente vai, na esquerda aqui, a gente vai travar primeiro a IOMMU lock, depois domain lock, e na da direita a gente está travando o domain lock e depois a IOMMU lock, pode acontecer de a thread da esquerda travar o IOMMU lock e a thread da direita conseguir travar o domain, e quando as duas forem tentar travar o próximo, as duas vão ficar esperando uma para outra, então também vai ter um deadlock. Então aqui são dois bugs em um na prática, mas o segundo pode acontecer em área de usuário perfeitamente, enquanto o primeiro não. O primeiro fala de interrupções, que é um problema que a gente não precisa lidar na área de usuário, é um problema estritamente do kernel. Por isso que eu quis trazer esse bug aqui como exemplo que foi mostrado no artigo. Agora falando sobre... Vamos falar agora sobre barreiras de memória, né? A gente está tentando ordenar leituras e escritas. Primeiro, existem barreiras de memória de software, que é para nos proteger de modificações que o compilador faz no nosso código. Às vezes a gente escreve as coisas na ordem certinha, mas o compilador resolveu que seria mais otimizado de outra forma, e às vezes isso pode atrapalhar nosso fluxo. E também no hardware tem o mesmo tipo de problema. O software pode estar escrito na memória correta, o compilador pode não ter atrapalhado isso, mas ainda assim a CPU pode escolher executar essas operações de uma ordem diferente. Esses dois tópicos aqui, eles acontecem no kernel Linux, principalmente por essas chamadas read once e write once que estão espalhadas no kernel inteiro, mas dependendo da arquitetura também vai ser parte de operações atômicas. Aqui eu tenho um pedacinho de código que usa uma trava spin lock, que eu vou explicar em breve, e aqui a gente está compilando para x86 com um GCC em otimização nível 1. Então, o que esse código aqui na esquerda está fazendo? Primeiro, essas duas variáveis aqui na esquerda, aqui em cima, são a trava em si. Line é a fila de operações que vão acontecer e current é a operação atual que está acontecendo. A gente vai chamar aqui uma operação chamada compute, que opera em um espaço de memória compartilhado, e esses aqui não vão ser explicados para esse vídeo, porque, enfim, é uma coisa genérica, qualquer coisa que poderia ser chamada. Então, a função em si, isso aqui é a função que poderia ser chamada em múltiplas threads. A primeira etapa aqui é ela pegar seu espaço na fila. Isso aqui é utilizando uma operação atômica, então isso garante que cada thread que pegar isso vai pegar um número diferente, e a gente está aqui pegando o último da fila e adicionando 1. Né? Então eu passo a ter meu ticket, que é o meu lugar na fila. E o spin lock em si é aqui a linha 12, onde eu fico comparando o tempo inteiro se o meu ticket é o atual, que está liberado, e quando chegar ele vai começar a executar, ele vai passar desse while loop. A operação crítica aqui é o que a gente vai fazer em memória, né? Então eu vou chamar essa função compute e salvar o resultado nesse shared value. E no final a gente vai liberar essa trava, essa spin lock, incrementando novamente o current com o valor do nosso ticket mais 1. Ou seja, se eu sou o 2, eu estou liberando agora para o 3 poder executar. A compilação disso é bem 1 para 1, é bem tranquilo de entender aqui. Aqui é a leitura ali do nosso ticket, né? Aqui é a operação atômica e ela vai nos dar aqui o ticket e salvar. A linha aqui da 7 e 8 é o loop aqui da linha 12, então ele vai comparar os valores nesses dois registradores e sempre voltando aqui para 6 até que esse resultado da comparação seja diferente, né? Quando esse resultado for igual, aliás, ele vai sair do loop e chegar aqui na linha 9. Né? Então, vou chamar o compute, salvar o resultado no shared value. No final aqui a gente vai liberar adicionando 1 nesse registrador. Acabou. A nossa função passou, a gente teve o controle ali que o shared value não vai ser acessado por mais ninguém.
Aqui eu estou falando de otimização nível 1, lembra? O que acontece se a gente muda para otimização nível 2? É bem sutil, eu vou voltar algumas vezes aqui, caso alguém ainda tenha curiosidade e queira tentar dar um chute. Mas, enfim, o resultado por algum motivo o compilador aqui resolveu que essa adição no ticket poderia ser feita antes da gente salvar o resultado do shared value. Provavelmente porque o ticket já estava em memória, já estava em um registrador aqui, então vamos resolver ele primeiro e depois salvar o shared value. Para o compilador, essas operações aqui não parecem ter nada, nenhuma relação de trava entre elas, nenhuma dependência. Mas na verdade tem. Então aqui a gente passa a ter um bug, porque se eu chamar o compute, eu operei sobre a memória ali e liberar a trava imediatamente, outra thread pode já começar a operar em cima também, ela vai usar esse espaço de memória e a gente pode ter o mesmo problema que teve lá em cima, de um exemplo que eu falei lá no começo, né, onde a gente estava lendo de um resultado e outra tarefa estava no meio de uma escrita, não tinha salvo ainda. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, para resolver isso, a gente precisa das barreiras de memória, que é para garantir que o compilador não vai fazer esse tipo de reordenação de escritas e leituras. Isso aqui é a solução inicial, aqui é um exemplo bem básico, mas é uma operação assembly inline aqui, que na prática é vazia, é um nada que a gente está introduzindo, mas que explica para o compilador que, olha, aqui a gente tem uma barreira que toca na memória e você não pode reordenar o resultado. Então, quem observar aqui na direita, a ordem foi mantida agora mesmo com otimização nível 2, onde compute e o salvamento do resultado final ficou na ordem correta, e a gente só depois fez a liberação da trava. Sobre como fazer isso com hardware, é bem parecido, só que a gente passa a ter uma instrução a mais sendo adicionado. Esse aqui, esse mfence é uma operação do x86 que faz a mesma coisa, mas o que acontece no caso de hardware? Mesmo essa aqui que está na ordem certinha do compilador, é possível que a CPU resolva não fazer todas as leituras de uma vez e não fazer todas as escritas de uma vez. Ele pode salvar em buffers, filas de leitura, filas de escrita. Então você mandou fazer uma escrita, mas ela resolveu que vai juntar com várias outras escritas de uma vez, em vez de fazer na ordem que você pediu. Essa mfence aqui é uma operação que vai garantir que chegou aqui, então vamos resolver todas as leituras que estavam pendentes, todas as escritas que estavam pendentes, e só depois prosseguir. Então, essa aqui é a forma via hardware para fazer isso, né? Que é para prevenir de otimizações direto da CPU. Então, esses são dois casos que o kernel Linux precisa lidar. Precisa estar preparado para isso, porque embora a gente tenha escrito o código da forma aparentemente correta, o compilador pode querer fazer isso diferente e a CPU também pode querer executar isso de forma diferente. Como agora, falando um pouco de análise, né? É bem comum a gente ter análise estática em cima de código, mas a análise estática normalmente não consegue pegar bugs tão complexos assim. Para esses casos, existem agora análises dinâmicas, que a principal no kernel hoje é o KCSAN, que ela consegue pegar travas, consegue pegar falhas de concorrência, mas embora ela seja leve comparada com as que existiam antigamente, ela não é leve o suficiente para você rodar em produção. Por curiosidade, eu até eu compilei um kernel para rodar no meu notebook com essa configuração, e não é rápido, fica bem rápido, tudo fica bem lento no computador, não funciona, não dá para rodar em produção. O que ela faz? A gente introduz, por padrão, em cada 2.000 acessos, a gente introduz um atraso na leitura do espaço de memória. E isso já é o suficiente para, durante testes, em ambientes de reprodução de teste, a gente conseguir gerar os bugs que o KCSAN consegue gravar. Então aqui na direita tem um exemplo de reporte de erro que está na própria documentação do kernel, onde ele está aqui, olha, houve uma escrita aqui, esse é o stack trace dessa escrita, houve uma leitura nesse mesmo espaço de memória, aqui está o stack trace dessa leitura, e aqui está o resultado, o valor mudou, e esse é o que não era esperado, né? Então, existem técnicas para tentar achar esses bugs os bugs de concorrência no kernel,
mas não é uma solução que você consegue ter rodando no seu computador o tempo inteiro para achar essas possíveis falhas, né? Isso não vai te dar uma experiência boa rodando esse código. Agora falando do estudo em si, o estudo estava analisando especificamente bugs de concorrência. Foi o primeiro estudo em larga escala falando sobre isso. Qual que é a metodologia desse estudo? Primeiro, eles estão selecionando bugs aleatórios no kernel Linux. Então, eles vão pegar isso da mainline, que é a árvore principal do kernel, de onde todos os commits vão chegar. Todas as correções de bug vão chegar lá, mesmo que sejam portadas depois para versões anteriores, elas chegam primeiro na mainline. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma lista aleatória de commits que resolviam bugs e eles fizeram isso fazendo uma filtragem com base em palavras-chave. Então, eles usam essas palavras para filtrar os bugs e também para filtrar o que seriam bugs de concorrência, porque claramente a maior parte dos bugs não vão ser de concorrência, né? E eles fizeram uma validação dessa seleção, primeiro com 100 commits, para ter certeza que essa seleção deu certo, né? E que eles não estavam deixando de capturar bugs. Então, nesse caso, eles capturavam mais commits do que eram realmente bugs, né, na janela deles, mas todos os commits na janela de 100 commits que eram bugs foram capturados. Então, deu certo. A segunda etapa é fazer uma análise manual bem profunda desses commits. Então, são duas pessoas, é uma análise sistemática, onde as duas pessoas vão analisar vários tópicos diferentes nesses commits e depois discutir juntos para resolver as possíveis discordâncias que podem acontecer dessas análises, né? Que é bem comum em análise sistemática, seja de qual tipo, ter essa análise separada, primeiro de forma independente e depois juntar para resolver resolver os resultados, né, de cada uma das análises. A seleção dos bugs foi desse período de janeiro de 2019 a junho de 2023, então um período de 4,5 anos. Aqui está as palavras-chave que eles usaram para tentar achar os bugs que são de concorrência, e o resultado dessa filtragem foram 1.633 commits. Desses eles conseguiram tirar 200 commits que eram confirmadamente resolvendo bugs de concorrência no kernel. Porque só 200 é bem trabalhoso, você precisa de conhecimento profundo para realmente confirmar. Nem sempre as mensagens vão te dizer se era um bug de concorrência ou não, mesmo contendo essas palavras. Então, só 200 não é só, 200 na verdade é bastante. O que eles estavam analisando nesses bugs? Primeiro, que condições que esses bugs aconteciam? Eles dependiam de interrupções? Eles podem ser descobertos em máquinas virtuais? Eles eram específicos para hardware? Ou de qual subsistema no kernel eles vieram? Era da subsistema de memória, de GPU, enfim, existem vários subsistemas, como a gente separa, né, as áreas diferentes dentro do kernel. E em segundo, quais são os padrões desses bugs e qual era a causa raiz? Então, o que tinham de opções, né? Primeiro, a violação de atomicidade e de ordem e deadlock, por exemplo, esses são padrões diferentes. A causa poderia ser o uso errado de alguma técnica de sincronização, ou até mesmo a falta completa de alguma técnica de sincronização. Por último, eles estavam interessados em como que foi a descoberta e o reparo desses bugs. Primeiro, quanto ao método de descoberta, se foi de forma manual ou se foi utilizando ferramentas de análise dinâmica, de análise estática, se fuzzing ou apenas não declarado, né? Se não sabemos a técnica de descoberta. Quanto ao reparo, a gente vai querer olhar para o tempo que demorou para reparar depois de que a falha foi descoberta e como que foi a complexidade desse reparo. O que foram as descobertas deles? Primeiro, 71% dos bugs eram relacionados com threads. É bastante, mas ainda assim, 27,5% eram bugs que dependiam de interrupções. Isso é uma quantidade não insignificativa, né? Pelo estudo deles, na verdade, é bem significativo porque isso é uma área muito pouco explorada. Então, tem bastante espaço aí para a gente explorar bugs de concorrência lidando com interrupções no kernel. Segundo, 44% desses bugs eram em drivers e 29,3% desses eram em fase de controle, ou seja, operações opostas que acontecem ali de inicialização de um driver versus reset de driver, por exemplo.
E disso eles tiraram o takeaway de que a gente pode provavelmente achar bons bugs se analisar especificamente essas etapas que são opostas no kernel. Então, a inicialização versus reset de um driver é bem simples de entender. E se acontece, se tiver espaço de memória ali compartilhado que a gente não tem esse controle, essas operações podem acabar conflitando, gerando bugs. E 45% desses bugs não acontecem em máquinas virtuais. Boa parte das técnicas de detecção hoje, o principal caminho de fuzzing, por exemplo, no kernel hoje utiliza máquinas virtuais. Então, 45% desses bugs não seriam descobertos nesse. Então, tem bastante espaço para a gente evoluir essas ferramentas ou evoluir as técnicas automatizadas de descoberta. Quanto ao tipo desses bugs, 24,5% eram deadlocks, e mais 32,7% poderiam acontecer inclusive em apenas uma thread. Porque na área de usuário a gente não imaginaria isso, mas como a gente tem as interrupções, como tem a possível troca de contexto ali, no kernel já existe isso. A gente pode ter bugs de deadlocks completos com apenas uma thread por conta das interrupções. 90,7% dos erros que não eram deadlocks eram de violação de atomicidade ou de ordem de acesso à memória. Isso, segundo eles, é bem similar ao que foi descoberto em estudos anteriores, focando na área em programas de área do usuário. Então, as técnicas que já existem hoje para lidar com isso provavelmente vão funcionar bem também. 29,5% dos bugs eram por erro no uso das técnicas de sincronização. Isso poderia ser tanto o uso da técnica errada ou a falta de uma etapa na técnica. Por exemplo, faltou a inicialização de um mutex. Isso só mostra que assim, é complicado escolher a técnica correta de sincronização no kernel. O contexto muda muito, cada subsistema tem suas preferências e isso torna complexo para o desenvolvedor escolher a forma certa. 98,5% dos bugs, de todos os 200 bugs que eles acharam, poderiam acontecer em 2 ou menos threads. Então, só alguns poucos que dependiam de mais de 2 threads. Na prática, a gente pode focar em tentar achar bugs apenas com 2 ou menos threads, porque aí sim a quantidade de bugs, fora esses, hoje pelo menos, é insignificante. Sobre a descoberta e reparo, a gente só tem informação de descoberta para 85 dos 200 bugs. Isso eles procuraram nas listas de e-mail, procuraram no histórico e as pessoas que resolveram ou descobriram os bugs não falaram como que foi descoberto. Mas, mesmo assim, desses 85, 34,1% foram descobertos por ferramentas automatizadas, então por fuzzing, por análise sintática, análise dinâmica, enfim. O que isso nos diz? A gente tem espaço para desenvolver essas ferramentas para tentar encontrar isso de forma mais automatizada, né? Diminuir um pouco essa diferença entre descoberta manual versus automatizada. Dos bugs, agora para o reparo dos bugs, né? 1.258 dias versus 756 dias. Isso é a média de tempo que levou para reparar esses bugs depois de descoberto. Então, é uma média bem mais alta, só mostra que assim, é mais complexo encontrar e resolver, né? Descobrir onde está o erro. E ainda assim, quando a gente sabe, a solução é mais complexa, né? A introdução os pets introduzem 1.9 mais código e esse código é mais espalhado. Não é só um pequeno bloco ali de código que foi corrigido, normalmente vai ter pedacinhos de código espalhado em possíveis arquivos diferentes, funções diferentes. Isso torna mais complexo corrigir, né, analisar e até mesmo revisar, né? Os revisores, os mantenedores precisam revisar toda a correção que vem e é mais trabalhoso revisar um patch que é maior e mais espalhado como esses. O que houve de trabalho anterior? O primeiro artigo aqui é bem influente nesse trabalho porque a metodologia é toda a mesma, só que foi feito com aplicações de espaço de usuário. Eles usaram MySQL, usaram aplicações da Apache, usaram o Firefox e alguns dos achados aqui, inclusive, foram bem parecidos.
Os outros dois artigos aqui no final eram olhando para o kernel, mas olhando apenas para bugs específicos. Então o primeiro aqui era olhando especificamente para data race e o segundo especificamente para bugs use after free, que são os bugs que eu comentei lá em cima por conta da possível liberação de uma memória que ainda vai ser utilizada por outra tarefa. Então, por isso que esse trabalho é tão interessante. Foi o primeiro realmente fazendo uma análise sistemática que pegou vários bugs de tipo diferentes para caracterizar como são os bugs de concorrência no kernel. O que foi a conclusão desses pesquisadores? Concorrência no kernel é fundamentalmente diferente do que em aplicações de espaço de usuário, porque tem ali as interrupções, tem dependência nos drivers. Os padrões de sincronização que são utilizados existem mais padrões e são mais complexos, isso torna a escolha deles mais difícil, né? E então, no final, a gente precisa de quê? A gente precisa de técnicas específicas para o kernel para melhorar, né, a prevenção e a correção desses bugs. É isso. Muito obrigado.